Olá, boa noite. Vamos aí começar mais uma live, né, em busca aí da conscientização do autismo. Essa é a nossa quarta live da semana. Oi, amor. Hoje a gente vai falar sobre ABA, né, que é tão falado aí para a intervenção no autismo. Vamos comentar sobre o que significa, né? Quais são as técnicas. E aí, pra gente conversar sobre isso, né? Porque eu não tenho formação, né, em ABA, então eu convidei alguém que é especialista, né, em análise do comportamento, que é a Beatriz Azevedo. Ela usa o Moraes mais, né? E eu conheci ela em Sorocaba por indicação. Não nos conhecemos pessoalmente ainda. Vou colocar aqui o nome da live. Mas recebi muita indicação dela. Toda vez que eu tenho um paciente aí que eu preciso, né, que passe por ABA, eu indico pra ela. Admiro muito o trabalho da Bia. Vamos escrever aqui então. Acho que fixar. Prontinho. Vamos ver se a Bia já entrou. Tá aqui. Oi, Oiê, tudo bem? tudo bom você? Tudo Tudo bem bem? também. Tava comentando aqui, né, como que eu te conheci. Na verdade, por indicações, né, que não nos conhecemos pessoalmente ainda. Ainda não, ainda Na não. verdade, eu acho que eu já cruzei com você. Ah, é? Onde será? Eu fui no estacionamento do seu consultório, porque eu atendia também aos sábados aí no prédio. E aí teve um dia que eu olhei você saindo, eu tava entrando, eu falei, eu conheço ela, mas foi de longe. Ambas estavam no carro, então não dava nem pra gente se falar. Mas eu sempre indico, né? Eu não sei se os pacientes chegam até aí, mas sempre indico pacientes quando precisa de análise do comportamento. Então, eu que não sou sorocabana, né? Não conheço muitos profissionais daqui, busco encaminhar sempre quem é referência. E aí, em análise do comportamento, eu sei que é você. Ah, muito obrigada, que gostoso, que gostoso. Muito obrigada. As indicações chegam, sim, chegam até Ah, então aqui. tá bom. Que legal, Muito legal. que A gente legal. precisa, quando acabar essa pandemia, a gente marca o encontro Sim, sim. pessoalmente, Uhum, né? uhum. Então tá bom, combinado. Bom, então vamos começar, né? Queria que você começasse se apresentando pro pessoal. Tá bom, beleza, vou me apresentar. Então, eu sou Beatriz Azevedo Moraes. Ai, deu uma travadinha pra mim. Será que é a. Ah, Estão me ouvindo voltou. bem? Tá tudo certo? Uhum. Não, tá bom. Então, eu sou Beatriz Azevedo Moraes, sou psicóloga, sou analista do comportamento. A minha formação, na verdade, a graduação, né, e o mestrado foi na PUC de São Paulo. Então, sou filha da PUC aí dentro da psicologia, né? Uhum. Eu fui me apaixonando assim pela análise do comportamento e fui então estudando, né? Inicialmente eu nem pensava nisso, nem pensava no trabalho com transtorno do espectro autista, mas fui me apaixonando pela análise do comportamento e daí fui conhecer idades. Então, ainda na graduação, eu fiz uma formação em acompanhamento terapêutico. Então, fiz a formação em AT e análise do comportamento no núcleo Paradigma, né? Que é um núcleo de, enfim, de ensino de análise do comportamento de São Paulo. E foi depois dessa formação que eu comecei a trabalhar como AT e em casos de desenvolvimento atípico. Então, foi aí meu começo, né, da paixão, assim, do trabalho com as crianças com autismo. E daí, então, sempre as coisas foram acontecendo juntas, né? Daí, estudando análise do comportamento
e tendo mais experiência. Daí, depois de formada, daí fiz, né, especialização em análise do comportamento, fiz a especialização também lá no IPQ, em transtornos alimentares, essa é uma área que eu também estudo. E daí comecei a atender, né, pacientes daí não só como AT, também em consultório, com desenvolvimento. E daí voltei para Sorocaba. E daí aqui eu comecei a trabalhar numa clínica de reabilitação e trabalhava, né, com pacientes com autismo, com paralisia cerebral, deficiência intelectual, com várias demandas, e trabalhar numa instituição que atendia também crianças com transtorno de espectro autista. Então, trabalhei por alguns anos na AMAS, aqui em Sorocaba. Então, meu trabalho começou aí. E daí, no começo, aqui em Sorocaba, era sozinha, né? Apesar de ter tido toda essa experiência de trabalhar como AT, de trabalhar em equipe em São Paulo, isso em Sorocaba, no início, era mais difícil. E, aos pouquinhos, isso foi acontecendo. Então, hoje, tem uma equipe muito legal de trabalho comigo, aqui no consultório, então tem vários terapeutas, né? Hoje já supervisores e ATs, e a gente é um grupo aí de 14 pessoas atendendo crianças. Bastante gente, tem bastante gente. Então é basicamente isso. Daí, além disso, também eu gosto bastante da área de pesquisa, da área acadêmica, então, né, fui fazer o mestrado e daí dei aula um tempo na Unip e hoje eu tô na Uniso e muito na área de clínica e de a Uniso tem uma disciplina que é de psicopatologias 2, né? Que são justamente os transtornos do neurodesenvolvimento que acontecem agora nesse semestre. Então, essa é uma disciplina bem gostosa, que tem bastante a ver com a minha atuação. Então, hoje é isso. Hoje eu estou no consultório e na universidade e tenho um foco grande mesmo em trabalho com desenvolvimento atípico dentro da análise do comportamento. Tá. Bom, então para quem tá vindo, né, do seu perfil, ou é novo aqui, eu vou me apresentar também rapidinho, e aí a gente já começa a falar realmente, né, da análise do comportamento. Então, eu sou a Caroline Nogueira, sou psicóloga infantil, sou neuropsicóloga e psicopedagoga. Toda essa formação eu fiz para a área infantil, né? Fiz um aprimoramento dentro da neuropsicologia infantil, para poder atender apenas criança. E agora eu tô fazendo uma pós em intervenção precoce, que eu gosto dos pequenos, né? A intervenção precoce no autismo, que é o que me encanta aí, os pequenos, né? Primeira infância. E aí eu acabei, né, sendo influenciada aí nos últimos meses para começar uma pós em desenvolvimento infantil também. Então, eu falo, sempre fiz as duas pós, primeiro de neuropsicologia e psicopedagogia junto, e agora eu tenho outras duas juntos também, né? Eu já pensei muito em fazer um mestrado, né? Queria fazer em distúrbios do desenvolvimento, que tem na Mackenzie, mas estou um pouco resistente, porque eu sei que o mestrado demanda muito tempo, né? É uma coisa que precisa ser muito bem pensada aí. E aí, no momento, com a questão, né, da pandemia, o consultório, então eu também atendo, né, em consultório particular e crianças com transtorno de neurodesenvolvimento e essa correria da pandemia, então desmarca, remarca, online, presencial, né? Então acaba atrapalhando um pouquinho a rotina. Mas é uma coisa que eu tenho em mente, né? Quem sabe? Eu vi aqui que estão perguntando do seu mestrado. Meu mestrado foi no programa de análise experimental do comportamento.
E eu estudei essa outra área, né, dos transtornos alimentares, então eu estudei sobre compulsão alimentar, meu mestrado foi sobre compulsão alimentar, lá na PUC, no programa de experimental. Então, porque dentro da graduação acaba acontecendo isso, né? A gente vai fazendo iniciação, a gente vai fazendo monitoria e vai entrando em grupos de pesquisa. Então, eu participava de um grupo de pesquisa de operações estabelecedoras, né? E a gente estudava privação, saciação, e daí isso tem muito dos transtornos alimentares, então eu fui entrando por essa área, assim, na área acadêmica. E são duas coisas que eu gosto muito e que, inclusive, né, quando a gente fala de autismo, as duas coisas se relacionam, né? Muitas das crianças têm questões aí alimentares, então é interessante. Sim, é muito legal. Ah, e eu esqueci de falar que eu também sou filha da PUC, mas eu não sou filha da PUC de São Paulo. Eu fiz em Curitiba. Eu sou filha da PUC de Curitiba, do de Paraná. Curitiba. Ah, que gostoso. Filhas da PUC, então. Então, tá bom. Eu queria que você, então, começasse falando um pouquinho o que é, né, análise do comportamento para o pessoal e por que, né, ela é importante para o autismo. Tá. Eu acho legal essa pergunta, né, da gente entender o que é a ABA, o que é a análise do comportamento, porque já começa por aí, né? A dificuldade, às vezes, com a abordagem, com as intervenções, com a terapia comportamental, começa nessa confusão do que é. O que é esse nome, né? Acho que justamente por ter tido, né, muitos resultados, a terapia comportamental com o desenvolvimento atípico, a gente acaba relacionando, e daí acha que ABA é um método, um tratamento para autismo. E na verdade não, né? Eu gosto de começar por aí. A ABA é a aplicação da análise do comportamento, né? É uma sigla, né, em inglês, Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada. Então, a análise do comportamento é uma ciência, né, é embasada por uma filosofia específica, que é o behaviorismo radical, e a aplicação dessa ciência, então, ou seja, a prática, né, é a ABA. Então, qualquer prática, né, da análise do comportamento é considerado ABA, desde o trabalho com crianças, né, com desenvolvimento atípico, intervenção precoce, até, sei lá, uma terapia de adulto. Então, se eu sou uma analista do comportamento, se esse é meu referencial teórico, isso é ABA. Então, é legal a gente falar isso, porque a gente quebra essa ideia de que é um método padronizado, de que a aba é uma coisa fixa, que sempre acontece daquele jeito, né? Como se fosse, sei lá, um pacote pronto, assim. Não, na verdade é uma ciência, né? Uma forma de entender o que é humano, o que é o comportamento humano, enfim, o que é a aprendizagem humana. Então, basicamente isso. A aba é a aplicação de uma das teorias da psicologia, né? A psicologia tem vários troncos teóricos, um deles é a análise do comportamento e são as intervenções, no nosso caso, né, as terapias baseadas nessa ciência. Tá. Realmente essa confusão existe muito, né, porque às vezes o que eu falo, ficou famoso, ABA, né, principalmente para terapia de autista. E aí às vezes os próprios pais falam, mas o médico falou que é ABA, eu li na internet que tem que ser ABA, mas eles não fazem ideia do que tem por trás, né? Do quão rico são as aplicações aí por trás do ABA. E quão assim, individualizado tem que ser, né? Isso é muito importante. Sim, eles acham que é uma receita de bolo, né? Que tá pronto, vamos aplicar no paciente. E tá longe de ser isso, né? Muito longe, muito longe. Teve a gente abriu a caixinha, né, de perguntas, e aí teve uma pergunta de uma pessoa que falou aqui se o ABA, o que é a questão do DTT dentro do ABA? Tá, o DTT é uma sigla, né, também é em inglês, para o treino de tentativas discretas. Então, quando as pessoas pensam em ABA e nessa coisa do método pronto, normalmente as pessoas relacionam isso ao treino de tentativas discretas.
Então, o que que é isso? Essa é uma das possibilidades das intervenções na terapia, que é aquela bem estruturada, que você senta com uma criança numa mesinha, né? A gente fala as tentativas de ensino 1 para 1. Então, né, um terapeuta ou um professor, enfim, e a criança. Então, você senta ali de frente com a criança e você vai criar oportunidades de ensino de uma habilidade. Então, pensando aí, né, nos atrasos de desenvolvimento, os déficits comportamentais, por exemplo, a criança não tem contato visual, atenção compartilhada, ou, enfim, ela não consegue fazer identificação, enfim, qualquer objetivo de aprendizagem que a gente tem, a gente vai criar muita oportunidade de ensino. Então, é aquela situação em que a gente dá uma demanda para a criança, essa criança cumpre aquela demanda, né? Então, apresenta uma resposta, às vezes com a ajuda total do terapeuta, porque na análise do comportamento a gente trabalha com aprendizagem sem erros. Então, eu não vou falar para a criança assim, mostra onde está, sei lá, o cachorro, num livro, né? Numa imagem, mostra o cachorro para mim. E daí a criança não mostra. Eu não vou falar, você errou, né? Nunca. Então, eu vou dar ajuda total para a criança, vou lá, ajudo, faço ela mostrar o cachorro. E daí tem como consequência o reforçamento. Então, a criança vai ter acesso a um brinquedo, alguma coisa que seja do interesse dela. E eu vou fazer isso repetidas vezes, muitas vezes. Então, o treino de tentativas discretas, que envolve isso, né? Ganhar a atenção da criança, dar uma demanda, a criança responder, você consequenciar, é uma das possibilidades de intervenção em análise do comportamento. Não é a definição do que é aba, né? Então, as pessoas relacionam muito isso, assim, não, mas meu filho é muito pequeno, vai pôr numa mesinha, vai... Mas não necessariamente, é uma das possibilidades, sim, tá? Tá. E aí, para o autismo, então, não é usado só o DTT? Não é usado só o DTT. A gente tem outras estratégias de ensino. Então, o que acontece? Às vezes, se eu estou diante de uma criança um pouquinho mais velha ou uma criança com muitos déficits, assim, né, no repertório, então, que a gente vai entender que é um diagnóstico mais severo, talvez a gente use mais do DTT, então a gente use mais o treino de tentativas discretas, porque eu preciso criar muita oportunidade de ensino para essa criança. Enquanto uma criança, às vezes, com desenvolvimento típico em 2 oportunidades, sei lá, aleatórias na vida, ela já aprendeu uma habilidade, por exemplo, de imitação, né? Então, uma vez que eu fiz um movimento, a criança já fez, né? É isso. A gente, sei lá, liga um brinquedo, você ligou uma vez, a criança já aprendeu e ela já está fazendo igual. Às vezes, para as crianças com pé, a gente precisa de 10, de 20, de 30 vezes. E utilizando, né, estratégias aí bem pensadas de reforçamento para a aquisição da habilidade. Então, é uma das possibilidades, não é sempre assim. Né? Não é sempre assim. Tá. E aí, o ABA, ele não necessariamente é para autismo? ABA não necessariamente é para autismo. ABA enfim, qualquer aplicação da teoria. É isso que eu falei, né? Se, sei lá, eu sou um psicólogo e trabalho com recursos humanos e eu sou analista do comportamento, eu estou fazendo ABA na empresa. Se eu atendo adulto, é ABA. Se eu atendo crianças com desenvolvimento típico, é ABA. Né? Mas é que ficou mesmo essa relação de que ABA é a terapia para autismo. Sim, né? sim. Tá muito vinculado. A gente teve uma pergunta, né? Eu perguntei isso porque foi realmente o que perguntaram aqui. Se tem outros casos que se pode aplicar o ABA. Então, qualquer caso pode. Qualquer caso. Porque a análise do comportamento é uma proposta de intervenção do que é humano, né? Do que são as emoções humanas, que a gente entende, né? As emoções também como comportamentos, mas enfim, os comportamentos, os pensamentos. Então, qualquer demanda que você levaria para um consultório de psicologia, você pode levar para um consultório de um psicólogo comportamental. Então, é ABA. São várias as possibilidades aí de intervenção. E eu acho que é legal falar isso, porque às vezes as pessoas querem, eu tô trabalhando com TEA e quero estudar análise do comportamento. Me fala uma coisa, né, para eu estudar de ABA para autismo. E eu sempre começo, não, mas primeiro vamos para os princípios básicos, conheça a análise do comportamento, você tem que saber a ciência. Se você não sabe a ciência, né, não dá para ir para frente. Sim. Então, você falando dessa forma, você acha
né? Eu tenho uma resposta, mas eu quero saber de você. Tá. O que é aprendido na faculdade de análise do comportamento é o suficiente para aplicar em consultório? Olha, eu acho que é difícil responder essa pergunta pensando em todos os cursos de psicologia aí, né, Tá. do Brasil. Eu vou falar um pouco baseado na minha experiência quando eu fui aluna e acho que da minha experiência hoje enquanto professora, né, ministrando as disciplinas de análise do comportamento. Eu acho que não, a gente precisa de mais experiência, né? Porque a faculdade de psicologia abarca muitas das possibilidades de trabalho, né? A gente, nossa, tem um mercado de trabalho gigante. É E muita daí a coisa gente para estudar durante a faculdade, né? é um mundo de coisa para estudar dentro de diversas teorias, né? Porque é isso, daí você vai estudar psicanálise, tem um monte de coisa para estudar dentro de psicanálise, daí você vai estudar fenomenologia, tem um monte de coisa, análise do comportamento, um monte de coisa. E daí, mais específico ainda, é a aplicação da análise do comportamento para as questões de desenvolvimento. Então, eu acho que só a faculdade não é suficiente, você precisa de um conhecimento extra aí, né? Então, você acredita que existem alguns cursos aí, né, que divulgam aba para atendimento de autismo? Você acha que não é o suficiente? O ideal é que a pessoa faça uma formação em análise do comportamento mesmo. Mas não, Não na verdade, eu acho que tem informações, né, que são a aba para desenvolvimento para atípico, por voltar. exemplo, Uhum. que, que tem bastante, né, dos princípios básicos da análise do comportamento, que tem uma fundamentação teórica muito legal. Acho que tem cursos que sim. Se você juntar isso com o que você teve na graduação, por exemplo, acho que pode sim, né, ser suficiente. Então, acho que tem possibilidades aí de caminhos, né? Você pode fazer uma pós em clínica mesmo, comportamental, em clínica infantil, você pode ir para o mestrado, ou você pode fazer formações específicas. Que eu acho que algumas trazem sim um bom fundamento, sem dúvida. Tá. A Ana Paula comentou aqui que a gente tá voltando para psicologia hoje, né? A live tá mais, acho que, voltada para isso. Mas eu tinha, né, aqui a próxima pergunta era exatamente isso. Eu queria saber qual é a sua opinião, né, dentro da sua experiência, assim, o ABA que agora viralizou, assim, que tem formação para TO, para psicopedagogo, para fono. O que você acha disso e o que você acha que acrescenta realmente para esses profissionais? Você acha que é efetivo? Eu acho que sim, eu vou sempre puxar a sardinha pro meu lado, né, da análise do comportamento. Então, eu acho que sim. O que acontece? Eu acho que uma TO, uma fono, que tem também uma formação na análise do comportamento, eu acho que vai ter muitos ganhos. Porque muitas questões que às vezes a gente contribui mesmo com os outros terapeutas de manejo de comportamento, né, de aquisição de algumas habilidades, essa pessoa com essa formação vai ter, mas óbvio que vai ser um trabalho com um olhar, né, muito mais focado, por exemplo, para as questões, sei lá, de comunicação, enfim, para as atividades de vida diária, porque, né, foi trabalhar com aquele paciente mais específico, por exemplo, da TO, mais específico do trabalho da fono. Mas eu acho que sim, na verdade, né, esse é um assunto meio polêmico, porque a gente sabe que nos outros países, por exemplo, os Estados Unidos, né, em que o trabalho com a aba é muito mais extenso, é muito mais intensivo, a gente sabe que todos os profissionais seguem essa abordagem, né? Então, o que a gente fala que acontece aqui no Brasil é um ecletismo, né? A criança recebe terapias que são ecléticas. Então, vai na psico e a psico tem uma abordagem, vai na fono que tem outra abordagem, vai na TO que trabalha de outro jeito. São terapias um pouco separadas, né? Sim, sim. Eu acho que isso acaba confundindo muitos pais. É difícil para eles não sabem o que seguir, né? Às vezes eu vejo um pouco de conflitos, assim, de orientações de profissionais. E os pais falam, eu não sei o que eu faço, né? Eu vou para um caminho, eu vou para o outro, mas a TO falou que era para fazer assim, agora a psicóloga falou que não, e aí o que eu faço? Né? Eu tenho uma mãe que fala assim, vocês se entendam, porque vocês vão me deixar louca. Mas é exatamente isso. A gente dá orientações que são distintas.
Então, eu com certeza acho que seria muito válido, né? Eu acho que é um super sonho meu, inclusive, poder trabalhar com todo mundo pensando igual. Mas isso sou eu puxando a sardinha para abordagem que faz sentido para mim, para trabalho que faz sentido para mim, né? Mas eu acho muito interessante que esses profissionais também tenham a formação em aba, sim. Uhum. E uma coisa que eu tenho curiosidade é que me corrija se eu estiver errada, né? Tem um livro que fala sobre o comportamento verbal, né? Então, a Isso. linguagem, ela é vista como comportamento. É, é vista como comportamento. É, você ia Você perguntar mais podia alguma me coisa? falar Não, mais um... Não, podia me falar mais um pouquinho, assim, só para esclarecer, que é uma coisa que sempre aparece de pergunta, assim, de outros profissionais, de pais, como, né? Eu acho que é também uma pergunta um pouco polêmica, tem vários, né, profissionais que não concordam, que acho que não é comportamento. é. O Skinner, né, que enfim é o principal autor aí da análise do comportamento, ele demorou mais ou menos 30 anos para ele escrever e publicar esse livro que chama O Comportamento Verbal, né? É, e justamente, acho que chocou muito, né, na época, o livro acho que foi bastante criticado por isso, né? Porque como assim a gente vai entender linguagem como comportamento? E daí ele até ele usa um termo, né, que é o comportamento verbal, para diferenciar aí de outros teóricos. Mas o que é isso? Para isso, a gente precisa entender o que é comportamento para essa abordagem. Porque normalmente, no senso comum, a gente entende que comportamento é sinônimo de ação. E quase como Uhum. uma ação no vácuo, né? Comportamento é ação. Daí você vai falar, nossa, mas como que sentimento é comportamento? Como que pensamento é comportamento? Como que, né, por exemplo, a fala, né, enfim, a linguagem é comportamento? Então, para análise do comportamento é uma interação entre as ações de um organismo e o ambiente que ele está inserido. Então, a gente entende, a análise do comportamento é uma abordagem que é contextual, ela olha muito para o contexto. A gente é Uhum. cheio de falar depende, né? Que contexto é esse? O que está acontecendo? Como é a família dessa criança? Que escola que essa criança está? Qual é o contexto, né? Então, comportamento é visto como relação, ele não acontece no vácuo. E daí existem, né, dois tipos de comportamento, um que é o reflexo e o outro que é o comportamento operante. E a linguagem, então o comportamento verbal, está dentro aí desse comportamento operante, né? Então, que é o indivíduo operando no meio que ele está inserido, né? E sendo afetado por esse ambiente, por esse meio também. Então, o Skinner faz uma análise que é interessantíssima, assim, né, da função da linguagem, né? Uhum. Então, por isso que isso é muito legal no caso, né, do autismo, porque a gente está falando de comunicação social, então, do uso da fala, né, com essa intenção aí social. A análise do comportamento não nega, de forma alguma, os aspectos biológicos, né? Então, quando eu falo que o comportamento é interação de um organismo com o meio que ele está inserido, eu estou falando de um organismo com todo o seu aparato biológico e genético, né? Uhum. Então, tudo isso é super considerado, né? Tanto que é isso, acho que algumas crianças não vão desenvolver a fala por questões de fato fisiológicas, né? Enfim, a gente vai considerar tudo isso, Uhum. mas a gente vai entender a função deste comportamento verbal, né? A gente começa a entender por que ele ocorre, em que contexto que ele ocorre, né? Então, por exemplo, nos casos de autismo, uma coisa interessante, sei lá, às vezes chegam crianças aqui no consultório que a gente vê que a criança, ela fala, mas ela só apresenta comportamentos que a gente chama de mando, que são os pedidos. Qual que é a função que a criança dá para a linguagem? Ela não descreve o ambiente, ela não conta coisas que ela está vendo, ela não conta o que ela passou. Ela usa a linguagem para fazer pedidos, né? Então, a criança, quando está falando, ela está se comportando, é um comportamento, tem uma função, né? Tanto que é isso, às vezes a criança fala mais com a avó e menos com o pai,
fala mais na terapia ou menos na terapia, né? Fala coisas diferentes. Então, a gente entende a linguagem através dessa função. Então, para análise do comportamento, a linguagem é o comportamento verbal. E a gente estuda muito, né? Todo mundo que trabalha com autismo estuda muito o comportamento verbal. É super importante, né? Uhum, porque é um dos maiores déficits, né? E aí precisa. Uhum. Exatamente. É um dos maiores déficits. Mesmo nos casos leves, né? Que a gente vai trabalhar habilidades sociais, a gente vai trabalhar bastante comportamento verbal também. Uhum. Eu acho que choca um pouco, exatamente pelo pessoal achar que não tá levando em conta a parte biológica, né? Que Mas é a como gente você falou, confunde com a ação. Comportamento tem que ter uma ação, movimento tem que ter alguma coisa nesse sentido. E aí não faz, né? Se for pensado dessa forma rígida, não faz sentido mesmo, né? A gente entende, né, o comportamento sempre como sendo fruto de 3 níveis de seleção. O primeiro é a filogênese, então a história da nossa espécie. Então é justamente essa parte genética, o aparato biológico. Depois é a nossa história de vida, a ontogênese. E depois é a cultura. Então, se a gente for ver a fala mesmo, a gente tem, né, na história da nossa espécie, então a gente tem um aparato biológico que nos permite falar. Mas a gente também tem coisas na nossa história de vida, né? É na nossa história de vida que a gente aprende a falar. Inclusive, se, né, eu, sei lá, tivesse nascido e não tivesse contato com nenhuma outra pessoa que falasse, eu não aprenderia a falar. Então, na minha história de vida, isso é muito importante. E a cultura também determina. Eu falo português, e não inglês, e não espanhol. Então, o comportamento verbal, como qualquer outro comportamento, ele é fruto desses 3 níveis de seleção, né? Então, a história da espécie, a história de vida e a cultura. Então, com certeza a gente não nega, a gente leva muito em consideração os aspectos biológicos. Né? Acho que é uma das abordagens da psicologia que mais leva em consideração os aspectos biológicos, na verdade. E aí eu acho que faz sentido que teve uma outra pergunta aqui, que na verdade são 2 em uma, né? A aba desconsidera alterações sensoriais, considerando tudo comportamento. Não acredita em crises sensoriais e vê como comportamento de birra? Você acha que entra aí também? Entra aí também. É boa essa pergunta, porque essa pergunta também é um preconceito aí da análise do comportamento. Sim. Né? Sim. Que eu queria só falar uma coisa assim, eu acho que às vezes essa formação ruim mesmo de alguns profissionais acaba mantendo esse preconceito, porque acho que daí tem muita gente que vai falar isso, né? Então, não, de forma alguma, a gente considera as questões sensoriais, sem dúvida, a gente considera. E a gente vai sempre conversar com a TO, a gente sempre vai pensar, né, qual é o perfil sensorial, né, dessa criança, o que será que isso a gente considera. Só que a gente entende algumas outras questões que às vezes podem acontecer. Então vamos pensar que uma criança tenha, sei lá, uma primeira birra na vida dela por uma questão sensorial. Só que junto com isso, então vamos pensar que a causa seja essa. Né? Ela tem uma sobrecarga lá sensorial, né? Enfim. Só que o que acontece? Ao apresentar birra, coisas acontecem na vida dela. Como, por exemplo, sei lá, a mãe pode ser que dê mais atenção, ou a mãe fala, ai, nossa, então vem cá, vamos comer esse chocolate que você estava querendo e pega no colo. Pode ser que a partir disso, essa criança passe a apresentar birras com maior frequência, porque este comportamento ele foi consequenciado por, enfim, coisas boas aí né, na criança, a atenção da mãe, o chocolate, tá? Então, a gente considera sempre as questões sensoriais, mas antes de qualquer coisa, a gente vai investigar. Os pais perguntam, isso é birra, isso é sensorial, isso é... Calma, vamos observar, né? O que aconteceu, em que contexto... Né? Enfim, como estava o ambiente dessa criança, o que aconteceu depois. Porque pode ser só isso, mas pode ser que esse comportamento tenha adquirido outra função ao longo da história dessa criança. Que é o exemplo clássico que a gente dá até com criança de desenvolvimento típico, que a criança um dia ficou com dor de cabeça e a escola ligou e o pai foi buscar mais cedo. E daí essa criança começa a ter dor de cabeça todos os dias.
E daí, às vezes, os pais falam assim, nossa, mas ele tá mentindo, porque não tá com dor de cabeça, ele tá fazendo isso para ir embora. E às vezes a criança nem tem consciência disso. E ela pode, inclusive, estar sentindo dor de cabeça. Né? A análise do comportamento vai entender isso. Esse comportamento pode ter sido reforçado, tá? Então, são só. Acho que é só importante a gente pensar nisso. A gente sim entende as questões sensoriais e a gente vai pedir ajuda de quem entende, sabe explicar, né, as questões sensoriais de cada criança, mas a gente sempre vai olhar a partir disso o que pode estar tendo de significado na vida dessa criança, tá? Uhum. E aí você comentou das formações, né? Que às vezes tem em todos os lugares, acho que todos os cursos. Temos boas formações e formações que não são tão boas. Porque porque eu tô falando isso? Tem uma pergunta aqui que falam por que as pessoas criticam, né, o ABA, e falando também mais de um preconceito aí, falando que o paciente ele fica robotizado. Talvez seja a aplicação de forma errada, precipitada, o que você acha? Sim, acho que sim, essa é uma das possibilidades. Então, aplicação de uma forma errada. Uma aplicação que não envolva, né, treinos que são incidentais, que envolva o ensino de generalização. Então, né, você vai ficar ensinando habilidades para crianças fora de contexto, sem ter um porquê na vida dela, sem ter uma função, sem tornar aquilo natural. Então, pode ser uma possibilidade. Eu penso em vários, inclusive, em termos de intervenção, assim, né, que pode vir a ser um problema. Mas tem outra alguma que você pode dar de exemplo pra gente? Posso, acho que é essa mesmo que eu estava falando, né? De você. Então, vou ensinar essa criança a falar boa tarde quando ela chega nos lugares. E daí a criança fala boa tarde, e daí eu vou reforçar esse comportamento de falar boa tarde, né? Mas nisso, essa criança, ela não tá sensível ao outro, ela não mantém contato visual, né? Eu não tornei isso de forma natural, mas importante na vida dela. Né? As estimulações sociais, as outras pessoas, não são importantes para ela, né? Não são reforçadoras. Então fica algum treino, ela fala boa tarde porque ela simplesmente, né, foi ensinada ali que ela precisa falar boa tarde. Não que isso em algumas situações até não seja, sei lá, interessante, depende do comportamento que a gente está ensinando, né? Mas a ideia é que a aprendizagem se torne mais natural, né? Principalmente através do social. A gente faz bastante isso, né? Na intervenção precoce, por exemplo. Então, a criança, sei lá, ela só gosta de um brinquedo, ela só gosta desse negócio aqui. Então, eu vou tentar tornar o social mais reforçador para ela através do objeto de interesse. Então, eu vou começar a brincar junto com ela, eu vou começar a variar a forma de brincar, eu vou trazer próximo ao rosto, eu vou, sei lá, fazer careta junto com ela. Aos poucos, a minha presença vai se tornando agradável, prazerosa para a criança também. A gente vai ampliando o leque de interesses. Só que se eu não faço isso de ampliar o leque de interesse e fico ensinando as habilidades, daí essa criança pode apresentar um comportamento talvez mais robotizado. Né? Mas outra questão que eu acho que é importante é que às vezes essa é justamente uma característica do autismo. Às vezes isso não é resultado da intervenção. Isso eu gosto de falar também. Quantas crianças a gente não conhece que nunca receberam nenhuma intervenção, não tiveram terapia e apresentam a fala robotizada, principalmente nos casos leves, né, do que a gente fala do antigo diagnóstico de Asperger. Então, às vezes essa é justamente uma característica do diagnóstico também, né? E não especificamente do tratamento, né? Culpar o tratamento. Exatamente, não do tratamento. A gente até vai querer intervir para que essa criança tenha mais fluência, né, na fala. Então, o objetivo do tratamento é outro. Tá? E aí você falando, né, dessa forma mais natural aí de atuar, né? Que é o ideal, né? A gente sabe que é o que a criança precisa, criança, adolescente, adulto. Me veio aqui na mente pensando, se todo mundo realmente estudasse a fundo, né, a análise do comportamento como uma ciência, aplicasse da maneira correta, você acha que seria necessário ter essas derivações
que tem modelo Denver, modelo Jasper, porque ficou uma salada na minha cabeça, porque parece que tudo acaba sendo a mesma coisa. Ah, eu fico feliz de Claro que ouvir tem isso. algumas diferenças, claro que tem algumas coisas ali que modifica, mas eu sei que elas vêm, né, da análise do comportamento, a base delas são de aba, mas às vezes o povo fica encontrando mais coisas, né, para misturar ainda mais a equipe, para dividir ainda mais, confundir ainda mais os pais, mas nesse sentido. Eu acho que vira uma questão comercial, sabe? Eu gosto de falar um pouco disso, porque é uma crítica que eu, inclusive, faço. Um dia eu até me chamaram para dar uma consultoria em um convênio para explicar, né, e tal. E daí eles me falaram que eles pagavam um valor para se é terapia ABA e outro valor se é terapia convencional, mesmo que seja comportamental, mas para outras demandas. Eu falo, gente, assim, por que isso? Né? Porque a dedicação é a mesma, e daí vira uma bagunça. Na verdade, o que acontece? Eu acho que se a gente estuda a fundo, né, os princípios da análise do comportamento e as aplicações, a gente vai conseguir ter um compromisso ético com o paciente à nossa frente. De olhar para essa criança, fazer uma avaliação e pensar o que essa criança precisa mais. Ela precisa de um ensino mais estruturado? Ou ela precisa mais de estratégias que são naturalistas, através do lúdico? O que ela precisa, né? Quem é essa criança? E qual que é a melhor estratégia de ensino, de terapia com ela? Só que daí vira uma coisa toda comercial, né? E daí métodos que são patenteados ou não, né? Mas são todas as intervenções, então treinos de tentativas discretas, né? Denver, enfim, é tudo baseado na ciência da análise do comportamento. Então são todas intervenções comportamentais, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, o tempo correu aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta. Se tem algum checklist, alguma elaboração de plano terapêutico, alguma coisa estruturada. Provavelmente é alguma pessoa que tem, né, checklist do Denver, tem plano terapêutico do Jasper, tem vários. Se a ABA também tem. Então, a gente tem, né, manuais aí, por exemplo, de treino de tentativas discretas e tal. E daí tem as avaliações, e as avaliações, né, elas vão conduzir a gente para montar um plano de ensino individualizado para essa criança. Então, um que a gente usa bastante é o VibMap, né, que é uma avaliação que vai olhar para os marcos de desenvolvimento, né, avalia 170 marcos de desenvolvimento infantil até os 4 anos de idade, e a partir dele a gente consegue guiar e montar um plano de ensino individualizado, né? Mas então talvez essa seja uma escala, né? Uma avaliação que é interessante. Mas é isso, mais do que o checklist, mais do que a avaliação, é essa questão, assim, né? Então tudo bem, eu sei, eu preciso ensinar essas habilidades para essa criança, mas como que essa criança aprende mais, quais são os interesses dela, né? E junto com isso, a gente vai trabalhar outras demandas também, né? Manejo de comportamento, orientação dos pais. Então, mas a avaliação que a gente mais usa é o VibMap. Mas é a opção do profissional, né? É a opção do profissional. É uma coisa tem à vários, parte. Não, tem vários, tem o Ables, tem outras opções, assim, tá? Não tem nada pronto, né? É porque eu acho que aqui, né, a pessoa se referiu realmente, se a gente for pensar no modelo de intervenção, Denver segue o checklist do modelo de intervenção, né? E aí, como você comentou, tem manejo de comportamento, tem várias coisas para ser trabalhadas que o profissional às vezes nem precisa utilizar, né, uma ferramenta. Ele mesmo pode estruturar o plano dele. Exatamente, isso. Porque diferente do Denver, né, quando a gente fala de aba, a gente está falando de toda a ciência, então tem muitas possibilidades, sim. Sim. Nessas perguntas, né, eu vejo assim, quanto realmente é tudo misturado. As pessoas mandam, elas acham que é tudo a mesma coisa, né? Que é um método
que é uma É, abordagem. E aí isso acaba confundindo, se para o profissional, porque a maioria das perguntas que a gente recebeu foi de profissionais. Se para profissionais já é assim, né, essas dúvidas, imagina para os familiares. exatamente. Exatamente. Fica tudo muito confuso, né? Acho que a família não sabe nem para onde ir, porque é isso, a gente recebe aqui, né? Por exemplo, às vezes encaminhamentos assim de médico, para fazer aba ou Denver, mas tipo, é isso, ó, Denver é aba, né? Então, o que é isso que esse profissional está pedindo, né? Mas Uhum. daí é só essa questão de pensar qual que é a estratégia melhor para aquela criança específica, né? Uhum. Tá. E aí você comentou que vocês estão na equipe aí de umas 14 pessoas, mais ou menos. Aí na clínica, vocês acabam trabalhando todos com análise do comportamento ou também tem pessoas com modelos específicos? Então, na verdade, assim, né? Nós somos em 14 pessoas aqui da equipe que trabalha com casos de desenvolvimento atípico. Aqui no consultório tem outras pessoas, inclusive de outras abordagens, eventualmente, que não só da análise do Ah, comportamento. Tem psicólogo que entendi. trabalha com psicodrama, a gente tem outros. Mas dessa equipe Legal. é bem legal, uma troca muito Eu não gostosa. conhecia ninguém que trabalhava com psicodrama aqui em Sorocaba ainda. Ah, é? Primeira Tem vez uma que eu tô psicóloga. ouvindo. Que Olha só, legal. não, tem uma psicóloga aqui no consultório. É super legal, mas com certeza a maioria é analista do comportamento aqui. Mas dentro da equipe, todo mundo trabalha com análise do comportamento, tem formação, e daí tem formações diferentes, assim. Então, tem alguns que têm formação nos protocolos de avaliação, VibMap, outros, essas formações aí gerais de aba, outros de Denver, enfim. Então, a gente vai variando nas formações dentro da análise do comportamento, né? Uhum. Mas a equipe é toda de analistas do comportamento, os ATs, os terapeutas, os supervisores, Tá. todo mundo. E falando dos ATs, né? Que hoje tem sido falado bastante, né? Muito mais, eu acho, na época em que a gente, né, se formou, já tinha, né? Programas durante estágios para fazer durante a faculdade, eu Sim. lembro. Mas pelo menos quando, né, eu estava na faculdade, se falava muito do autista grave. Então, Uhum. assim, eles passavam, você quer ser AT, você vai ter um estágio, mas você vai apanhar do seu paciente. Eu ouvia cada absurdos, porque Uhum. ele vai cuspir em você, eles são agressivos. Então, depois, né, que eu fui estudando, aí fui para o mundo infantil, né, atendimento infantil, aí fui conhecendo outras crianças que vinham com diagnóstico leve, moderado, que não era todo aquele medo que a faculdade colocou. E aí também, daí fui fazer neuropsicologia e tal. E hoje eu Uhum. conheço, né, um novo mundo aí. Mas, e hoje eles acabam falando muito mais de ATs, né? Eu, Sim. eu vejo pelo menos até perfis aqui, né, no Instagram de ATs, Uhum. profissionais que são formados e que têm a formação de AT também para atuar, né? E tem algumas pessoas que falam que AT eles têm que ser aplicadores de aba. E é verdade isso? Não existe uma outra possibilidade. Então, quando você fala aplicador de aba, porque aplicador é muito essa ideia de aplicador dos programas, né? Dos treinos de tentativas discretas. Sim, sim, Não aí eles usam necessariamente. exatamente esse nome, aplicador de aba. Aplicador de aba. Então, o AT, que é o acompanhante terapêutico, né? Ele é o terapeuta, o profissional que vai atuar com a criança fora do ambiente de consultório. Qual que é o objetivo do trabalho do AT? A generalização daquelas habilidades que a gente está trabalhando em consultório. Então, o AT pode sim, né, fazer aplicação de programas de intervenção específicos, e daí ele tem que ter essas habilidades, mas o AT também pode fazer orientação de pais, dar modelo, né, de intervenção, pode fazer acompanhamento escolar, a gente pode acompanhar em outras terapias, a gente pode ir no shopping com as crianças, quando o shopping estava aberto, no parque, a gente vai, enfim, Em clubes, festa a de gente aniversário, já vi pais festa de solicitando que a aniversário. criança não interage, a criança não come na festa de aniversário, né? Um ambiente totalmente novo, agitado. E Isso. aí pede que a T acompanhe.
Exatamente. Então, o AT é uma pessoa que faz parte da equipe, né? Então, que está trabalhando no mesmo caminho, né? Do que está se fazendo no consultório, por exemplo, mas ele vai trabalhar a generalização dessas habilidades. Isso é muito legal na análise do comportamento, porque a gente gosta muito de trabalhar no ambiente natural da criança, né? Então, a gente está aqui no ambiente protegido do consultório, mas também no dia a dia, na casa. A gente vai trabalhar na hora da dificuldade, sei lá, da criança de tomar banho, na dificuldade de comer, enfim, na interação com os colegas. Então, o AT pode ser aplicador, se no caso ele precisar, né, da aplicação de programas, ou não, pode também fazer outras coisas, depende muito. Sim, eu tô amando você falar que vocês se preocupam com essa questão de ambiente natural. Porque eu vejo muitas. Eu vejo que aí que tá o grande erro, né? As pessoas defendem outras abordagens, outros, né? Para o autista, tá? Uhum. Por conta disso, porque fala que, né, a análise do comportamento não vê isso, e aí acho que entra aquela coisa de realmente achar que é robotizado, porque só fica, né, pensando no modelinho, em algum modelinho de limitação da pessoa mesmo, falta de conhecimento. Eu já ouvi falar que, né, primeiro que eles acham que é método, segundo que não trabalha em ambiente natural, terceiro que é só da mesinha. Então, eu tô amando, porque realmente, né, você tá trazendo muita informação de qualidade para desconstruir tudo isso. Né? Isso Que é muito legal. importante. Muito Que legal. importante. Eu tento Tá? muito desconstruir né, essa ideia toda, porque, na verdade, a gente precisa. Nossa, eu falo, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que falta, né? Que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa conhecer. E a análise de comportamento é uma ciência, nossa, gigantesca, que tem muito para a gente estudar. E seria muito simples se eu pegasse um livro e falasse, olha, nesse livro aqui tá tudo como você tem que, sei lá, fazer intervenção com autismo, né? Sim, sim. Impossível. Então, senta lá na mesinha, na frente da criança, fala não sei o que, a criança faz. Não, não é isso, né? É muito, muito longe disso. É um trabalho muito mais árduo de formiguinha individualizado. Então, acho que quebrar esses preconceitos é importante. A gente, quanto mais puder estar no ambiente natural, melhor. Uhum. E aí você comentou da T, vocês têm estagiários ou é só profissional formado? Não, a gente tem. Não, a gente tem estagiários também. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas começam, né, a trabalhar como ATs ainda na graduação. Daí, as pessoas se formam e daí começam a atender em consultório e daí continuam um pouquinho com o trabalho de AT e às vezes não conseguem conciliar as duas coisas, daí vão entrando novas pessoas, então vai, mas tudo é possível. Então pode ser o profissional formado ou pode ser uma pessoa que esteja em formação, que seja estagiário. Tá. Eu conheço das duas formas também, mas acabo vendo mais estagiários da psico, principalmente da psico. Sabe por que isso acontece também? Porque a gente trabalha com intervenções muito intensivas, né? Então, às vezes a gente precisa de muitas horas, né, do AT com aquela criança. Então, é muito difícil quando né, o profissional já formado, ele conseguir ter todas essas horas disponíveis, né, e também o valor, às vezes. Então, acaba sendo que as pessoas em formação atendam mais como AT mesmo. Sim, sim. Né? Para os pais acaba cabendo mais no bolso. Né? Isso, exatamente. Tem uma pergunta aqui. A mesma psicóloga pode atuar tanto na clínica como também AT com o mesmo paciente? Pode, super pode. O que a gente vai pensar aí nesse caso? Para essa criança, é legal que eu tenha terapeutas diferentes ou não? Por quê? Às vezes, por conta da questão do controle restrito, variar os terapeutas pode ser interessante. Então, ter mais de uma pessoa com essa criança, né? Para a gente justamente garantir a generalização das habilidades. Então, ele faz uma atividade parecida com um terapeuta, com outro. Isso pode ser legal. Mas se esse não for o caso para essa criança, pode ser o mesmo terapeuta sim.
Às vezes também, se o profissional da psicologia já é também um AT, ele acaba trabalhando tanto em outros ambientes, né, Sim, que a necessidade de ir até o consultório, às vezes, para fazer uma atividade mais estruturada, não precisa, né? Às vezes consegue fazer em outro ambiente também, sim, né? sim, exatamente, exatamente. Uhum. Aí a Ana Paula também comentou na questão do psicopedagogo. O psicopedagógico faz esse trabalho, acho que é o psicopedagogo, né? Engloba as dificuldades de aprendizagem. Que a gente comentou da AT na escola, mas acho que aqui vem muito mais na questão de crianças que precisam, né? De um professor de apoio, no sentido de questões de comportamento, de estruturar a Isso, rotina de estudos, né? E aí, ao invés de ter um auxiliar, né, que às vezes as escolas não conseguem um outro profissional, né, formado, um professor formado para ficar lá na escola, a AT mesmo acompanha, né, às vezes a própria família contrata a AT para isso, ajudar, para ir no banheiro, para, né, a fazer ali como eu posso dizer, um intercâmbio com outras crianças, né, isso. É até alguém que para vai estar atividades de sociais. olho, assim, né, nessa criança, para qualquer oportunidade de aprendizado, conseguir consequenciar isso bem. Então, uma criança que está aprendendo a apontar, e daí ela está lá no meio das outras crianças e ela aponta para uma coisa que ela quer no parque, e às vezes a professora não vai dar conta de ver, o AT tá ali e consegue consequenciar na hora. Então, não é com foco nas questões pedagógicas, né? E Uhum. não é isso, mas as questões de comportamento, é para isso que o AT vai ajudar. Ah, tem um comentário aqui. Curso AT sem estar no ensino superior, pode atuar? Sou mãe atípica, posso ser AT? Pode, eu vejo uma Pode, possibilidade, né? Acho que pode. tem. Não sei se você tem algum curso de AT, Bia. Eu conheço da Maíra Gaiato, né? Não sei Tem o se curso você da já ouviu. Maíra Gaiato, Que ela faz a formação para pais, né? tem um curso do Instituto Continuum também de AT, o Grupo Gradual, acho que tem um curso de AT também, o Paradigma em São Paulo tem um curso de AT. Então tem vários e pode sim, pode fazer como Uhum. mãe, como pai, com certeza. Tem aqui uma última pergunta, que é se você tem indicação de aba, de formação de aba, uma boa instituição. Aqui, ó, uma especialização boa de verdade, a pessoa De perguntou. verdade. Olha, eu acho que a especialização do ITCR, né, do Instituto de Terapias por Contingências de Reforçamento é legal. Acho que o do Paradigma também. O do Grupo Gradual, acho que sim. Tem algumas formações agora online que eu ainda não sei muito Eu avaliar. assisti algumas aulas do gradual e elas eram todas online. Ficavam Todas gravadas. online Elas eram agora, né? presenciais quando podia, né? E online É, também, tinha possibilidade. é. Eu gostei bastante do Tem curso a dele. pós do CBI agora, né? Que acho que conceitualmente é bem interessante, pelo que eu vi. Uhum. Então, né, eu acho que tem uma fundamentação teórica legal, assim. Pelo menos de intervenção precoce, eu tenho gostado bastante da Né? parte. Uhum. Achei Eu bem acho que tá legal. bem legal mesmo. Eu tô achando também. Uhum. Então, eu indicaria, acho que esses, assim. Mas escolher um curso, uma pós, vai tantas outras coisas, né? Onde, se é online, se é presencial, Sim, o quanto você sim, vai acho que vai investir muito da naquilo. pessoa. É, Isso. né? Uhum. O tempo que você tem, a parte financeira, então tem que ver o melhor custo-benefício para a pessoa. É algo muito específico, né? Exatamente. Uhum. Eu vi aqui que o Denis comentou e você tinha falado que era às 8. Eu falei Ai, tudo errado hoje. Eu tô foi toda sem querer, errada. né? Eu vi bem na hora que ela falou que era às 8, eu mandei mensagem. Bia, não é às Daí eu 8, é às deletei. 7. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que o nosso tempo já foi. Hum. Se a formação do IBAC, acho que é assim que fala, você indica? Eu acho que eu precisaria dar uma olhada a mais na ementa, para eu falar alguma coisa. Mas o IBAC é uma instituição que eu normalmente indico, assim,
que acho que é muito séria, os cursos são muito interessantes. Então, eu teria que dar uma olhadinha a mais para falar, mas a priori eu indicaria sim. Quem perguntou foi uma outra Bia. Eu conheço ela, e aí eu vou falar para essa outra Bia. Bia, veja, né? Pega, acho que a grade do curso e manda para Beatriz, né? A Beatriz ajuda bastante a gente nos stories, responde bastante as perguntas, né? Manda uma mensaginha ali depois, inbox, Eu aí vou dar vocês uma trocam. olhadinha, depois eu coloco lá no Insta, vou dar uma olhada e coloco. Tá. Então, tá bom. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, Luísa. Qual pra parte precoce? Como assim? Não entendi a pergunta. Qual curso será? Ah, O para precoce, a Instituto gente tá falando Farol, o também. Instituto Farol tem vários cursos, né, para intervenção precoce, que eu acho que são muito legais. Eu já fiz alguns e gostei bastante. Mas acho que ela comentou quando a gente tá falando do Ok. CBI. Do CBI of Miami. Ah, qual Eu curso? falei que eu tô Qual curso fazendo de... de intervenção precoce e tô gostando. Uhum. Ah, Depois eu então. deixo pra vocês, eu gravo um stories e coloco aqui. Peraí que alguém perguntou. Eu coloco nos stories e marco eles na IG. Alguém fez uma pergunta pra mim. Ah, e através de testes neuropsicológicos, acho que é isso, né? Que é avaliado o grau do autismo? Essa pergunta? É, da Eu Virgínia. não tá aparecendo aqui pra mim. Não? Se é. É através Não, de testes neuropsicológicos que Ah, é avaliado o grau de autismo? Essa é a pergunta dela. Não, né? A gente, aqui na verdade, dentro da avaliação neuro, a gente acaba aplicando questionários de comportamento adaptativo, do grau de dependência, né? O quanto essa criança ela é dependente. E aí a gente acaba sabendo mais ou menos esse grau, né? Mas não necessariamente, né? Aí é na avaliação neuro, porque tem vários psicólogos que fazem, né, avaliação para autismo, Uhum. que tem que buscar o profissional que é especialista na área do autismo, né, para saber aí, mas é mais na questão do quanto ele é dependente, né, o quanto de Uhum. autonomia ele tem, né, no dia a dia dele. Mas a Sim, essa avaliação definição de neuro parte grau ainda é muito, é uma coisa é bem nova, né? confusa, É. né, muito confuso, troca, tem várias, né, abordar várias teorias aí que falam uma coisa ou outra. O que importa é a intervenção. A gente sempre fala, o que importa é a Claro. intervenção, quanto mais autonomia, né, o autista tiver, melhor para fazer a Uhum. adulta dele. Então, isso não é tão importante, mas a avaliação neuro acaba ajudando a avaliar a parte cognitiva também, esse funcionamento dele, né? Então, acaba Sim. sendo importante por conta disso. Mas então tá bom, deu aqui o nosso tempo, né? Queria te agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e realmente aprendi muito. Eu acho que eu tô vendo agora, porque na faculdade eu tinha uma professora muito brava de análise experimental do comportamento, e aí ela me deixou um Normalmente. pouco aversiva. Então eu não gosto das linhas comportamentais e tal, mas não tem, né? Quem trabalha com autismo, eu tenho estudado, e daí todos os cursos eu vou tentando, eu falo, eu tô indo pelos cantos, mas no Uhum. final sempre dá lá, né? E aí eu gostei muito, porque realmente os meus preconceitos também caíram, né? E acredito que agora eu vou poder orientar até melhor as pessoas que me perguntam aqui as coisas, né? E qualquer também dúvida mais específica eu indico para você. Ai, pode indicar. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu fico sempre feliz de falar um pouco, né, de análise do comportamento e do trabalho, de tentar acabar com esses preconceitos, assim, de falar mais dessa ciência do trabalho. Então, agradeço demais. E eu fico à disposição, né? Tenho tentado fazer esse trabalho aí no Instagram, de tirar as dúvidas, de tentar ajudar um pouco com conteúdo, até essas questões de manejo de comportamento. Tem um curso para pais, para lidar, né, com todo esse desafio de educar as crianças, a questão de manejo mesmo. Então, no que eu puder ajudar, eu fico super à disposição. Muito obrigada, viu, Carol? Então, tá bom, imagina. Então, eu agradeço também todo mundo que ficou com a gente aí até o final. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem algumas dúvidas, né, mais dúvidas, vocês podem mandar aí na inbox que a gente responde depois. Todo mundo falando aqui que amou, que esclareceu muito. Realmente, Ai, que esclareceu. bom.
Que bom. Então, vamos lá. Muito obrigada, gente. Nada, imagina. Tchau para vocês. E até. Tchau. Tchau, Até. Bia. Tchau.